Irmãos, boa noite. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no capítulo 11. Nós vamos começar a partir do capítulo 10, do verso 11, mas vamos fazer a leitura do capítulo 11, os 3 primeiros versos. Números, capítulo 11. Vamos ler do 1 ao 3. A murmuração dos israelitas. Vamos ler todos numa só voz? Números, capítulo 11, do 1 ao 3. Vamos lá? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhes a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Vamos orar mais uma vez? Vou pedir ao Daniel que possa nos elevar a Deus em oração, pedindo que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa hora. Senhor Pai que estás nos céus, estamos aqui, Jesus, em primeiro lugar para agradecer o Senhor por essa oportunidade e pedir, Jesus, aos enfermos neste momento, que o Senhor possa estar passando a mão na cabeça de cada um em nome de Jesus, e que o Senhor possa abençoar esse culto e cada um que aqui esteja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar então a análise desse segundo momento. Anteriormente nós vimos que o povo ficou por um período se preparando, né? Houve uma preparação antes da marcha, como nós vamos ver. E a partir do capítulo 10, nós podemos observar aí, né? A partir do verso 11, capítulo 10, 11, foi onde nós paramos no 10, verso 10. Vamos seguir no capítulo 10, verso 11. Nosso tema aí para essa parte é o início da marcha para Moabe. O povo de Israel acampou no Monte Sinai por cerca de 11 meses, o texto assim nos informa. Chegaram lá no 3º mês, depois de sua libertação do Egito. Êxodo 19, verso 1 nos informa isso. Nessa passagem, estava no 2º mês do 2º ano. Durante este tempo, a lei de Deus havia sido anunciada e o tabernáculo havia sido construído e consagrado. Moisés havia consagrado os sacerdotes e levitas, contado os soldados e organizado as tribos. Israel era uma nação pronta para entrar em ação. Contudo, a história de Israel ao longo dos 38 anos que se seguiram é, em sua maior parte, um relato de incredulidade e de fracassos. Houve anos durante os quais o povo opôs-se a Moisés e rebelou-se contra a vontade de Deus. Por causa de sua desobediência em Cades Barneia, Israel vagou pelo deserto durante 38 anos, deixando para trás um rastro de sepulturas, à medida que a geração mais velha ia morrendo. Dessa geração, somente Josué e Caleb sobreviveram para entrar em Canaã. Os 10 primeiros capítulos de Número, por outro lado, registram as atividades de Israel obedecendo ao Senhor. Diz assim em Números 1:54. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram.
Esse é o tema repetido com frequência nesses capítulos, como podemos ver número 2, número 3, números capítulo 4, números 5, números 8, verso 3, 20, 22, números 9. Ao obedecer a Deus, Israel tinha tudo a ganhar e nada a perder. No entanto, se recusaram a confiar nele e a seguir seus mandamentos. Então aí nós temos uma preparação para a gente entender o que estava acontecendo com esse povo. Um povo que agora ia marchar, um povo que ia seguir a viagem, ia levantar o acampamento. É bom sempre a gente salientar que esse povo tinha todas as orientações de como deveria acontecer, como nós vamos ver, de como deveria seguir a viagem, quem deveria ir primeiro, quem deveria ir segundo, em que momento que o tabernáculo deveria ir. Em todos os instantes a gente vê que Deus estava com eles e era sinal de que Deus estava guiando esse povo. Esses dias eu estou lendo um livro sobre essa questão, sobre buscando a vontade de Deus. E ele falou um pouco sobre essa questão dos sinais. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não buscam, vamos dizer assim, uma orientação mais próxima no sentido de escritura, de Bíblia. As pessoas, para saberem que, vamos dizer assim, que está fazendo a vontade de Deus, pedem uma confirmação quase que se as estrelas falassem assim, escrevesse o nome da pessoa no céu. Ou desce lá com as letras garrafais com as estrelas, a orientação que ele deveria fazer. Bom, aí então ele teria certeza que a decisão era aquela da vontade de Deus. Mas a palavra do Senhor nos mostra que muito mais do que sinais, não que de todos eles devem ser excluídos, mas a base para a orientação para a vida do crente é a Escritura, é a palavra já revelada e dado a nós, nós temos acesso a ela. Então é a partir dela que nós temos que buscar orientação de Deus para todas as decisões. Este texto que vai do verso 11 até lá, o capítulo 12, verso 16, vai nos trazer 3 cenas da vida de Israel no início da sua jornada como nação. E vejamos o que significa saber e fazer a vontade de Deus. Então, eu até botei em letras maiores, saber e fazer a vontade de Deus. Porque uma coisa é você saber qual é a vontade. Talvez muitos vão dizer, não, eu já sei qual é a vontade. Muitas vezes o problema não está em saber. O problema está em fazer. Porque nós não erramos muitas vezes por falta de conhecimento, tendo em vista que conhecemos já a verdade. Nós erramos muitas vezes por não fazer aquilo que muitas vezes conhecemos. Essa é a grande questão que a gente precisa entender. E essas 3 cenas, nós vamos começá-la hoje e vamos posteriormente seguindo até terminarmos, tá bom? Nosso ponto final será no capítulo 12, verso 16. Então vamos olhar para a primeira cena. Uma parte introdutória para a gente entender essa primeira cena, porque a primeira cena vai tratar do marchando sobre as ordens de Deus. Se você observar aí, essa primeira parte vai do versículo 11 do capítulo 10 até o verso de número 36 do capítulo 10. Na minha Bíblia está assim, aberta, está de fora a fora o relato desse marchando sobre as ordens de Deus. A nuvem sobre o tabernáculo se moveu. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Os levitas desmontaram o tabernáculo e o povo se preparou para marchar. Estavam acomodados no Sinai, tendo morado quase um ano no mesmo lugar, sem precisar enfrentar rigores da marcha diária. A grande vitória de Deus sobre o Egito ainda estava vivida em sua memória. E em cada manhã, quando juntavam o maná, eram lembrados da bondosa provisão do Senhor para todas as suas necessidades. No entanto, a herança do povo não estava no Monte Sinai, mas sim na terra que mana leite e mel, e que Deus havia prometido a seu povo. E aí eu coloquei algo aí para a nossa reflexão inicialmente. Importante. Quanto mais acomodados ficamos, menos gostamos de mudanças, e, no entanto, não há crescimento sem desafios, e não há desafios sem mudança. O primeiro aspecto que a gente tem que observar
é que depois que o povo já estava há um ano, quase um ano, foram 11 meses acampados no mesmo lugar, eles se acomodaram. Vamos dizer assim que as coisas vinham tudo na mão, né? E o povo se acomodou. E o povo achou que já estava bom demais, vamos ficar aqui nesse lugar, vamos marchar, vamos sair daqui, marchar no deserto, enfrentar desafios, lutas, vamos ficar por aqui mesmo. Como diz o ditado, deixa como é que está para ver como é que fica. E muitas vezes nós temos que caminhar. Nós temos que seguir em frente, ainda que apareçam desafios. Os desafios são parte da vida. O pastor Hernandes diz de uma forma muito sábia, diz, olha, a vida não é um mar de rosas. Ela é feita com caminhos juncados, dura, difícil de atravessar. A gente tem que ter a compreensão disso, que quando a gente fica muito acomodado na situação que nós nos encontramos, a gente deixa de crescer. A gente perde a visão do que está lá para frente, porque a gente para aqui, estaciona, e perde a perspectiva de que tem coisas para frente. Eu gosto quando o Paulo diz assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para frente, para o alvo. Irmãos, o que Paulo estava falando que ele estava esquecendo? Ele estava falando da autorização que ele deu para a morte de muitos cristãos. Alguns estudiosos vão dizer que quando Estevão foi apedrejado, o texto não fala especificamente isso, mas possivelmente Paulo estava sentado do alto do seu cavalo e foi ele que autorizou a primeira pedrada. Ele, vamos dizer, se ele não o fez, ele como alguém que estava revestido de uma certa autoridade, participou dessa situação. Aí ele diz assim, esquecendo das coisas, é tão simples assim, esquecer que ele ou matou ou autorizou alguém que matasse os cristãos, agora ele como crente vai dizer, não, vamos esquecer. Claro que era algo que provavelmente perturbava a Paulo, mas disse, olha, eu não vou ficar olhando para o passado, eu vou olhar para frente, vou olhar para aquele que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A gente tem que ter essa percepção que a gente tem que seguir para frente. Se a gente ficar estacionado, a gente não cresce. Se a gente se acomodar, a gente não cresce. Irmãos, isso é em todos os aspectos da vida. Em todos. Não é só para a vida cristã. Profissionalmente, nossa, como é complicado você pegar um profissional, você ter um funcionário que não cresce, que não desenvolve, que faz só aquilo que é mandado fazer e acabou e mais nada. Eu fui comprar um tênis recentemente, entrei numa loja, a moça não sabia me explicar o que era a diferença de um tênis para outro. Quando eu fui na outra, o rapaz sabia até o que era e o que não era. Fiquei admirado dele explicando, isso aqui tem isso aqui tem aquilo, isso aqui é assim, isso aqui é por isso, que por... Eu olhei e falei, nossa, fiquei admirado. A outra lá não sabia nem por que um era de um jeito, outro era do outro, o que era a palmilha de um, o que era o amortecedor do outro. Meu Deus, a pessoa está trabalhando naquilo dali. Vamos dizer que ela passe ali 8 horas por dia, na semana, no mês. De repente, no mesmo lugar, 8 anos, não sabe explicar o que ela está vendendo. Não cresceu. Como é que ela vai conseguir ganhar alguém? Como é que ela vai conseguir vender? Em todos os aspectos a gente tem que crescer. A gente tem que amadurecer em relação àquilo. Senão não adianta. A gente cai num comodismo, como se diz, deixa como é que está, para ver como é que fica, está ótimo. E a gente não vai querer encarar novos desafios, novas lutas, mas também a gente perde novas possibilidades e por aí vai. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O conforto normalmente leva à complacência. E a complacência é inimiga do caráter e do crescimento espiritual. A cada nova experiência da vida pode acontecer uma de duas coisas. Preste atenção nessa parte, ela é muito importante. Ou confiamos em Deus e Ele extrai o que há de melhor em nós, ou o que, irmãos? Ou desobedecemos a Deus e Satanás extrai o que há de pior em nós. Uma grande verdade, uma grande lição que nós podemos tirar daí. Que nós fomos chamados para o crescimento. Não é o crescimento que, eu cresci esse mês já o suficiente, está ótimo. Esse ano está ótimo. Eu já alcancei um patamar da vida, já está bom demais. Não, é buscar o crescimento no conhecimento das coisas do Senhor, crescimento na experiência que nós temos com o Senhor e em muitos outros aspectos. Crescimento como marido, crescimento como esposa, como pai. Como a gente precisa crescer como pai, né?
Porque a vida deles é muito dinâmica, mais dinâmica que o nosso tempo. Hoje eles têm uma dúvida, de repente amanhã eles já vêm com a dúvida mais complicada. E se a gente ficar lá atrás, não atualizar o conhecimento da gente, os filhos chegam e perguntam, a gente não sabe dar resposta e ficou para trás. Mas não se engane, quando a gente não sabe, alguém lá da rua vai dar a resposta e ele vai passar a confiar mais no da rua do que no da gente. Porque o pai não sabia dar resposta, fulano deu, então é mais confiável que o pai. Então a gente tem que crescer, a gente não pode ficar parado, né? Mas quando a gente pensa nessa primeira cena, marchando sobre a ordem de Deus, 3 pontos aí nos ajudam a entender essa primeira cena. Primeiro ponto, do verso 11 ao verso 28, nós encontramos o relato de que eles estavam o quê? Marchando em ordem. Olha que interessante. As tribos já dispunham de seus líderes, estabelecidos lá em Números 1. Já sabiam qual era a ordem em que deveriam marchar, Números 2. De modo que tudo que os sacerdotes precisavam fazer era tocar as trombetas e sinalizar quando cada tribo deveria se deslocar e juntar-se à procissão. A arca da aliança ia diante do povo, carregada pelos sacerdotes, seguindo a coluna de nuvem. Texto de Números 10. A arca era o trono de Deus. E o Senhor era soberano sobre o seu povo, mostrando-lhe o caminho a seguir. O teu povo tu conduzistes como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Assim nos informa o texto de Salmos. Judá, Isacar e Zebulon, aqui já é uma coisa bem detalhada, né? De como eles deveriam marchar. Eram os primeiros na ordem da marcha, seguido dos Gersonitas e Meraritas, carregando o tabernáculo em si. Depois vinham Ruben, Simeão e Gade, seguido dos coatitas, carregando os utensílios do tabernáculo, bem no centro da procissão. Aquele era o lugar mais seguro para os utensílios valiosos. As tribos de Efraim, Manassés e Benjamim vinham depois, e em seguida Dan, Asser e Naftali. O populacho, que não pertencia a tribo alguma, vinha por último, conforme Números 11, 4 nos informa. O lugar em que cada tribo deveria marchar na procissão não era uma opção, era uma obrigação, uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Se as tribos de Dan e de Gade, por exemplo, se cansassem de ficar na retaguarda e pedissem para passar à frente, Moisés recusaria seu pedido, pois a vontade de Deus quanto a isso não era negociável. Importante, o povo de Israel não estava fazendo turismo, apreciando a paisagem. Era um exército invadindo o território inimigo, comandados pelo Senhor dos Exércitos. Cada tribo era uma divisão do exército de Deus, e cada divisão deveria estar em seu devido lugar. Como nós aplicamos isso aí para nós? É importante a gente pensar que tem certas coisas na vida que são negociáveis. E tem certas coisas que não são. As coisas que não são negociáveis são princípios. Ou a gente tem, ou a gente não tem. Mas não podemos negociar princípios. A nossa vida deve ser regida por princípios, princípios de Deus, princípios oriundos da palavra, princípios que nos orientam, que norteiam nossa vida. A partir do momento que a gente negocia um deles, a vida cristã desmorona. A gente não cai por coisas grandes. Não cai. Se eu perguntasse aí para um de vocês estão sendo tentados aí por uma oferta de um dinheiro sujo de R$1 milhão? Quem aqui está sendo passando por uma provação terrível de não pegar e embolsar R$1 milhão? Mas às vezes nós somos provados com coisa pequena. Quando você chega num comércio e dá uma nota de 50, vamos dizer, para pagar uma conta que é de 20, e o cara te volta um troco como se você estivesse pagando uma conta de 10. E aí? Isso é muito mais fácil acontecer do que a primeira hipótese, né? Isso é muito mais fácil. Isso é uma realidade que nós enfrentamos. Quando as pessoas, isso está na mídia, né? Quando as pessoas tomam a iniciativa certa com uma coisa, sai na mídia.
A sociedade está tão inserida em coisas erradas que quando sai uma coisa boa chama atenção. Eu estava vendo uma reportagem, eu não entendi direito, que eu vi foi de relance. Parece que uma mulher perdeu um dinheiro e junto com o dinheiro tinha uma conta, não sei se de água, de luz. E o cara foi, pegou aquilo e pagou. Mas parece que o dinheiro que precisava para pagar a conta ainda não era suficiente, ele inteirou e pagou. Aí ele foi numa rede social e colocou assim, fulana de tal, porque na conta estava o nome da pessoa. Ó, a senhora perdeu o dinheiro, eu achei. E estava junto com a conta, eu inteirei e paguei. Foi parar no jornal, ué. Chamou tanta atenção que foi parar no jornal. O que era para ser algo normal na vida de qualquer ser humano, passa a ser extraordinário. Porque nós estamos inseridos num contexto em que as coisas são erradas, sejam elas grandes ou pequenas. A gente desmorona na vida espiritual, não é só pelas coisas grandes, muitas vezes, e na maioria das vezes, é pelas coisas pequenas. Com as coisas erradas simples que a gente permite e abre espaço na vida da gente. A gente não pode negociar princípios. Uma vez uma pessoa me procurou. Assim, pastor, o senhor sabe da minha situação. Eu não tenho assim, uma profissão muito boa. Não ganho muito. Mas estou passando por uma situação que eu não sei o que fazer. E eu queria que o senhor me desse orientação. O que está acontecendo, minha irmã? Não, eu trabalho numa empresa, vende tecido. Na cidade só tem uma desse jeito. Se eu sair de lá, não sei o que eu vou fazer dessa vida, que é a minha área mexer com isso. Já mexo há muito tempo, mas eu estou chegando numa fase que eu não estou dando conta, porque a empresa, na forma de lidar lá com as vendas, está exigindo que aconteça algumas coisas que são erradas. E eu não estou aceitando, estou tendo uma oposição, e eu não sei o que eu faço, não sei se eu saio, não sei se eu aceito esse negócio. Eu falei, o que eles estão impondo sobre você é ilegal? É ilegal. Você acha que Deus vai abençoar você continuar lá? Você acha que vai ser bênção esse salário que vai vir em cima de coisa errada? Não vai, pastor. Ou você negocia com a dona e diz para ela que você é crente, você é uma serva do Senhor, que é incompatível a atitude que ela está impondo sobre você, ou ela te aceita assim, ou não dá para continuar. Mas muitas vezes, pelas pressões que a gente enfrenta, a gente se permite continuar. E a gente acha que isso, não, Deus vai mudar. E a gente vai permitindo negociar coisas que são erradas. Tem um presbítero de Santarém chamado Augusto. Gosto muito dele, muito gente fina. E ele é muito brincalhão. Né? Um dia, tocou o telefone. O funcionário que atendeu, esse numa sala grande, várias pessoas. O funcionário que atendeu, a pessoa falou, eu quero falar com o Augusto. O Augusto estava tendo uma mania por conta da correria, de mandar falar que não estava. Uma coisa boba, né? Pode parecer boba, mas ele estava num contexto com várias pessoas que não eram crentes. E dado momento, um dia, ele estava lá e o telefone tocou e outra pessoa atendeu. Quando a pessoa atendeu, a pessoa queria falar com o Augusto. Ele já falou assim, não, ele não está não. Aí quando terminou, o Augusto, quem era? Falou, fulano, queria falar com você. Mas por que você não passou para mim? Não, você sempre fala que não está, ué. Para ele foi o suficiente. Ele disse que naquela hora ele foi tomado por uma angústia tão grande que não cabia ele mais naquela sala enorme. Ele foi embora, começou a chorar, ficou muito abatido, porque ele percebeu que o fato dele contar mentira era que virou regra. E ele usando os funcionários que não era crente para fazer aquilo. E ele é muito sério, Augusto não gosta dessas coisas. No outro dia ele chegou lá, a partir de hoje, quem atender telefone que for comigo, me diga quem é e eu vou dar a resposta. Se eu posso atender ou se a pessoa liga de novo. Eu não quero saber mais desse negócio de falar que eu não estou estando. Isso não está certo, está errado. E ele disse que pagou um pato muito grande na empresa. Esse cara brincando com ele, né? Mas ele depois mostrou que era sério a decisão. Que ele não queria que aquilo acontecesse mais. A palavra do crente tem que ser sim, sim ou não. A gente não pode negociar a princípio, a gente tem que ser certo. O que é certo, acabou. Aqui o povo estava aprendendo essa lição preciosa.
Eles não estavam passeando, eles estavam cumprindo uma ordenança de Deus. Eles tinham que chegar lá e fazer as coisas como Deus queria. Eles tinham que seguir como Deus estipulou, não do jeito que eles queriam. Hoje eu não quero desse jeito, vou mudar. Isso se aplica no culto. Deus estabeleceu uma ordem para que o culto fosse realizado. Não adianta a gente tentar mudar algo do culto, vamos dizer assim, para agradar uma classe X, uma classe Y. O culto não foi estabelecido primeiro para agradar ninguém. Se a gente vem para o culto esperando sair daqui, vamos dizer assim, acariciado, agradado por alguma coisa que a gente esperasse que fosse feito, para nós a gente está errado e quem fez errou mais ainda. Está tudo errado. Muitas vezes a gente vem cá e Deus pode dar uma porretada e a gente sair daqui repensando muita coisa na vida. Mas quando a gente vem condicionado esperando ouvir só o que quer, seja de cântico, seja de hino, seja de mensagem, então a gente está condicionando as coisas do jeito que a gente quer. Estamos errados. As coisas são do jeito do Senhor. Não adianta a gente pegar aqui, diminuir a mensagem, fazer a mensagem em 15 minutos e botar 20 músicas aqui, porque o jovem gosta de música, para atrair os jovens. Isso não vai funcionar. Primeiro porque o culto já perdeu a razão em si. O culto é para o Senhor, o culto não é para o jovem. Não, vamos tirar esse negócio de cântico aqui, né? Esse negócio de cântico, nós temos uma igreja que tem muitas pessoas idosas, vamos botar hino. E a gente vai botar hino aqui para poder eles, né? Eles gostam. Acabou. Erramos. A gente tem que entender que tem regra, as regras são estabelecidas pelo Senhor e elas têm que ser seguidas. E principalmente, né? Com decência e ordem. Não é do jeito que eu quero, e isso é um ponto importante. Segundo aspecto aí dessa marcha, convidando outros para acompanhá-los. Do verso 29 até o verso 32, nós encontramos o relato aí do convite de Moisés a Jobabe. Jobabe era cunhado de Moisés, filho de Reuel, também conhecido como Jetro. É bem provável que a essa altura Jetro tivesse falecido e Jobabe fosse o chefe da família. Moisés queria que seus parentes acompanhassem Israel e desfrutassem das bênçãos que Deus havia prometido a seu povo. Mas Jobabe recusou o convite, preferiu ficar em sua própria terra com seu próprio povo. Por que sacrificaria o conforto e a segurança em troca de um futuro incerto? Moisés, porém, sabia que Jeová estava com Israel e que o futuro era daqueles que confiavam no Senhor e que obedeciam às suas leis. Talvez por isso Moisés tenha acrescentado um desafio especial a seu convite. Devido ao conhecimento de Jobabe tinha do terreno, poderia ser de ajuda para Israel durante sua jornada pelo deserto. Jobabe deve ter aceitado a proposta, pois anos mais tarde encontramos seus descendentes vivendo com os israelitas, conforme Juízes 1:16 e 4:11. Os estudiosos da Bíblia não apresentam um consenso quanto a Moisés estar certo ou errado em convidar a Jobabe para ser o guia de Israel, conforme o texto nos informa no verso 31, né, que diz assim: tornou-lhe Moisés, ora não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirá de guia. Há um problema sério aqui. Afinal, a nação não estava sendo guiada pela coluna de nuvem e pela arca do Senhor? Deus não falava pessoalmente a Moisés e revelava a sua vontade? Pergunto, então por que alistar um guia humano quando tinham tanta ajuda do céu? Aqui nós vamos tirar para nós uma lição muito preciosa. Muitos questionam a atitude de Moisés. Poxa, a coluna já guiava, a arca já era um sinal da presença do Senhor, Deus já havia dito que era para marchar, as coisas estavam indo dentro daquilo que Deus havia estabelecido. Por que agora Moisés inventa de trazer um homem, um ser humano, para ser o guia? No primeiro momento pode parecer insegurança da parte dele, pode parecer falta de confiança da parte dele, mas a gente vai ver que não. No entanto, a providência divina não menospreza nem destrói a aptidão ou a responsabilidade humana. Israel não precisava de Jobabe para dizer-lhe para onde marchar e onde acampar. Deus faria isso. Mas os conhecimentos de Jobabe os ajudariam a tomar outras decisões
ao ir de um lugar para o outro. E aí nós temos uma citação do Charles Spurgeon. Spurgeon diz o seguinte: creio que com isso devemos aprender que apesar de sempre buscarmos a orientação de Deus em sua providência, ainda assim podemos com frequência encontrar direção e orientação no uso do bom senso e do árbitro dos quais o Senhor nos dotou. Essa é a lição preciosa. Uma coisa não exclui a outra. Nós buscamos orientação do Senhor, mas nós também podemos analisar as situações da vida que a gente passa. Eu tenho que buscar a vontade de Deus para uma determinada coisa. Eu posso buscar orientação na palavra, desde que eu não negocie princípios, eu posso buscar orientações diversas. E essa é uma coisa que nós erramos muito. Nós erramos porque o mundo coloca sobre nós uma pressão. O mundo coloca a seguinte pressão: se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. E muitos de nós até usamos esse ditado. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz assim: olha, na multidão de conselhos, há sabedoria. Não é totalmente o oposto? A Bíblia diz o seguinte: olha, você tem que tomar uma decisão, já buscou uma orientação na palavra, ainda não conseguiu achar o cerne, então vai buscar com o irmão fulano. Ouve o que ele pensa sobre isso. Vai buscar com o irmão cicrano, vai buscar com o irmão beltrano. Converse com pessoas que, de repente, podem trazer luz e entendimento acerca daquela decisão que você precisa tomar. Ah, mas eu tenho que depender do Senhor. Amém, é verdade. Mas Deus pode usar circunstâncias para trazer entendimento sobre aquilo que você precisa fazer e até como aquilo tem que ser feito. Isso para nós é muito bom. Por quê? Às vezes nós aprendemos com erros dos outros. Imagina que eu estou passando por um problema, eu vou lá e falo: Evaldo, eu estou passando por uma situação assim, Evaldo. Queria saber o que você acha. Rapaz, eu passei por uma situação quase idêntica assim, à sua. Aconteceu isso, e o caminho que eu tomei foi esse. Opa! Aí eu vou lá com o Daniel. Daniel, estou passando por uma situação. Rapaz, eu também já vivi há algum tempo uma situação como essa. E a gente precisa aprender a fazer isso. O problema é que muitas vezes a gente não confia. A gente está impregnado com a ideia que se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Nós estamos impregnados de estar dentro do nosso consciente coletivo. E ele é o oposto da Escritura. Vai buscar auxílio numa pessoa que tem experiência, que seja de sua confiança, para lhe ajudar na decisão. Aqui era justamente isso que estava acontecendo. Não nos estribamos no nosso próprio entendimento, diz assim Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Mas também não o ignoramos. Deus quer que nossas ações sejam realizadas com inteligência, bem como com fé. E o cristão espiritual sabe usar tanto o coração quanto a mente, a fim de discernir a vontade de Deus. Não deixemos de observar, porém, a motivação mais forte por detrás do que Moisés fez. Ele convidou outros a se juntar a Israel e a desfrutar as bênçãos que Deus havia preparado para ele. Uma pequena aplicação dessa parte para nós. A igreja hoje é um povo peregrino neste mundo, assim também a palavra nos informa, viajando rumo ao céu. E é nosso privilégio convidar outros a juntar-se a nós. A jornada não é fácil, mas Deus está abençoando o seu povo agora e abençoará para sempre. Pergunta, qual é a pergunta? Quantas pessoas convidamos ultimamente? Porque é verdade, Moisés usou de uma sabedoria, falou: nós precisamos de alguém que nos guie, mas o texto também deixa-nos a clara compreensão de que ele queria que aquele membro da família da esposa dele, da família dele, também fosse abençoado com as bênçãos que Deus ia derramar sobre eles. O que ele diz? Olha, com as bênçãos que nós recebemos, nós também vamos te abençoar. O convite foi para: vem nos ajudar e vem para nós nos abençoarmos mutuamente, vamos dizer assim. Esse é um convite, vamos dizer que nós podemos aplicar para nós o convite do Evangelho, o convite da salvação, de chamar as pessoas a sair da realidade de uma morte espiritual para a vida espiritual, e uma vida verdadeira, uma vida em abundância. De chamar pessoas para vir para o reino,
para servir ao Senhor. Seja em qualquer contexto, irmãos, isso é uma verdade que nós vamos trazer com toda a força para nós, de trazer pessoas para o Senhor. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, eu ouvi isso alguns anos atrás do pastor Zé Orion. Ele disse assim, olha, a gente inverteu, tem muita gente que acha que pastor gera ovelha. Pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Não adianta a gente pensar, o raciocínio não é o contrário. Nós precisamos convidar, vocês precisam convidar, seja um evento da SAF, seja um evento da UPH, seja um evento da Mocidade, seja um evento da UPA, nós vamos trazer esse povo para que eles ouçam, ou tenham nas oportunidades que reunimos, a oportunidade de ouvir da palavra. Hoje de tarde, nossa irmã viu, o presidente da SAF, nos convidou para dar uma palavra aqui. É interessante, quando você fala do amor de Deus, é tão light para as pessoas ouvirem, quando elas, vamos dizer assim, né, já estão meio acostumadas, porque tanto se fala do amor, quando foi hoje eu cheguei aqui e falei sobre condenação. Se olhava no rosto delas assim, das mulheres que estavam aqui, algumas crentes, você via que uma delas estava com os olhos meio até estatalados, sabe? Não sei se alguém comentou alguma coisa que a dona viu. Eu disse assim, olha, o texto de Romanos 8:1 diz que não há condenação para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo já está condenado. Vai passar pelo julgamento, vai receber a condenação e vai lá encontrar com o gabiroto. A gente precisa entender que, na mesma medida que Deus é amor, Ele é a justiça, não é menos uma coisa ou mais a outra, nem vice-versa. Nós temos que convidar as pessoas para ouvir a mensagem de salvação. De que sem Cristo, elas estão condenadas, suas almas estão condenadas a ir para o inferno. Eles se encontram, essas pessoas, elas se encontram num estado de condenação. E se não estar em Cristo. A gente precisa aprender essa verdade. E esse é o convite que nós precisamos fazer, o convite da graça. Terceira e última parte dessa primeira cena. Glorificando o Senhor. Do verso de número 33 até o verso de número 36, nós observamos essa parte. Fica implícito aqui que Moisés e Arão marchavam diante das tribos, logo depois da arca. Cada vez que a coluna de nuvem sinalizava um movimento, as tribos se reuniam e Moisés orava ao Senhor pedindo orientação e vitória. Quando a nação parava e montava acampamento, ele orava para que a presença de Deus repousasse novamente com seu povo no tabernáculo. A arca era colocada no Santo dos Santos e a coluna pairava sobre a tenda. Não importava quantas vezes os israelitas caminhassem e parassem, Moisés repetia essas orações. Queria que o povo soubesse que Deus, e não Moisés, ou seja, não ele, estava no comando de Israel, e que o povo era um exército que dependia do Senhor para ser vitorioso. Importante, com a invocação e a bênção no culto da igreja, essas orações tornaram-se conhecidas para os israelitas e foram essenciais para o bem de Israel como nação. Moisés colocou Deus em primeiro lugar na vida do povo, e se os israelitas tivessem prestado atenção a isso, teriam evitado os pecados que mais tarde lhes causaram tanta tristeza. Então aqui nós encontramos um relato claro, né? Como o próprio texto nos informa. Verso 35, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousavam, dizia, volta o Senhor para os milhares de Israel. Era uma oração que ele fazia antes e a oração que ele fazia depois. Mostrando que Deus estava na direção de todas as coisas que aquele povo estava enfrentando. E aqui nós também precisamos sempre resgatar e aplicar isso para nós, né? A gente está passando por situações, sejam elas simples, sejam elas difíceis, buscar sempre colocar isso diante de Deus em oração. Quando nós encontramos lá o texto de Mateus capítulo 6, né? Sobre a ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente sabe que a ansiedade é um dos grandes males do nosso tempo. Uma das razões pelas quais as pessoas entram em depressão é a ansiedade. Por coisas diversas. A vida da gente é seguida pela ansiedade.
A gente chega numa certa fase, fica sonhando com a outra. Né? É um tamanho, é uma criança, pensa em ser adolescente, sonha em ser adolescente. Eu tenho um pequenininho de 4 anos que eu fico observando a vontade que ele tem de ser do tamanho do outro que tem 12. O que tem 12 fica pensando quando chegar na idade daquela dali. Aquela ali fica pensando em quando chegar na idade da gente. Não é assim? Aí vem outros tipos de ansiedade. Ansiedade de arrumar um namorado. Essa ansiedade a Sara não tem ainda, tá? Né, Sara? Vou chegar lá, você pulou, né? Aí começa a namorar, ansiedade para casar. Casa, ansiedade para ter filho. Para ter casa. Para fazer a faculdade. Gente, tanta coisa gera ansiedade. Como é que a gente faz com isso? Uma vez no seminário tinha um rapaz que formou comigo, que pregou em cima desse texto. E ele pregou falando que nós não podíamos ter ansiedade. Que a ansiedade destrói, que a ansiedade prejudica. Quando ele terminou, o professor, que era o reverendo Saulo, foi lá fazer o exame do sermão dele. Aí o reverendo Saulo perguntou assim: meu irmão, você estava certinho, foi muito bem colocado. A ansiedade faz isso, tudo que você falou. Você levantou o problema, especificou o problema. Mas aí eu saí daqui hoje desse culto perguntando qual a solução. Você falou do problema, mostrou o quanto ele nos agrava detalhadamente, mas não deu a solução. Ele olhou uma parte do texto e esqueceu de citar que Jesus dá a solução. Jesus disse: olha, seja conhecido, essa ansiedade, essas coisas que estão te preocupando, sejam conhecidos diante do Pai em oração. Ou seja, coloca na presença do Senhor, descansa, espera nele, pronto. Não fique ansioso. Jesus não está dizendo que nós não podemos ter ansiedade, que nós vamos conseguir viver sem ela, que ela não vai nos atingir porque nós somos crentes, super crentes. Não. Vai chegar momentos que a gente vai ser ansioso, vamos nos encontrar ansioso, mas para a gente resolver e não deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida, vamos orar e colocar isso diante do Senhor. Antes, durante e depois, até que a resposta venha. Porque a Escritura sempre nos ensina que Deus nos responde. Responde de 3 maneiras. Quais são? Sim, não e espera. O não é difícil de aceitar e o espera também. Às vezes a gente quer as coisas na hora da gente, né? Mas não é bem assim. E a gente tem que colocar diante do Senhor como ele fazia. Toda vez que esse povo parava de marchar, ele orava. Toda vez que esse povo saía, ele ia lá e orava com todo esse povo. Buscando direção, colocando isso na presença do Senhor, em cada instante. Isso é muito importante para nós, não podemos perder isso de vista. Essa foi a primeira cena. Agora nós vamos entrar na segunda cena. A segunda cena vai, então, do capítulo 11, texto que nós lemos no início, do verso 1 até o verso de número 35. Todo o capítulo 11, na verdade. E o tema da nossa segunda cena é queixando-se para o servo de Deus. Vamos lá. O coração humano é tão pecaminoso que tem a tendência de se esquecer das bênçãos de Deus, de ignorar as promessas dele e de encontrar defeitos na providência divina. Vejamos isso no relato deste texto. E aí nós vamos abordar a primeira parte. A primeira parte, nós vamos ver aí na próxima semana, que nós vamos até o verso 36, mas hoje nós vamos nos atentar especificamente ao verso 1 e o verso de número 3. É a primeira parte da murmuração. A murmuração dos israelitas. A história se repete. 3 dias depois do grande culto de louvor no Mar Vermelho, os israelitas murmuraram contra Moisés e contra Deus, pois não tinham água para beber. Êxodo 15 nos mostra lá. Então, 3 dias depois de deixar o Sinai, os israelitas queixavam-se novamente. Importante, é preciso ter fé para ser capaz de aceitar a direção providencial de Deus. Acabamos de dizer isso, né? Muitas vezes a gente não tem discernimento, não exercemos a nossa fé como deveríamos quando Deus fala não.
Isso é uma grande verdade. E às vezes reclamamos. Às vezes falamos, rejeitamos isso. A gente precisa tomar cuidado quanto a isso. A gente tem que entender que Deus, sua vontade, como a palavra mesmo nos ensina, né? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Uma vez analisando esse texto, eu gosto sempre de fazer pergunta para o texto. Eu pensei, que pergunta que eu faço para esse texto? A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Que pergunta eu faria para esse texto? E a pergunta que eu fiz, que me ajudou a entender um pouco esse texto, era: é perfeita, agradável a quem? É boa, perfeita e agradável a quem? A mim? A Ele? A Ele. Porque para mim, muitas vezes, pode não parecer. Por conta, muitas vezes, de não entender, de não ter discernimento, Deus faz as coisas e a gente ainda reclama. Está sendo boa para mim essa vontade? Para mim não. Mas ainda assim ela é boa, porque para Deus Ele vai aplicar ela em mim, eu querendo ou não. Ainda bem. Deus permite que a gente passe por certas situações da vida para a gente amadurecer. Aí você olha, poxa, mas eu sofri tanto, por que Deus deixou eu sofrer? Ele queria que você amadurecesse. Na hora para você aquela experiência não foi boa, mas você amadureceu. Naquela hora, se eu perguntasse se aquela vontade estava sendo boa, você ia falar assim, ó, não está não. Para mim não. Mas por trás do propósito de Deus, ela era boa. Era para você crescer, era para você amadurecer. A gente tem que ter compreensão de que as coisas não são do jeito que a gente quer. Não pode ser do jeito que a gente quer. Tem que ser do jeito que Deus quer, do jeito que Ele estabelece as coisas. É preciso ter fé para aceitar a direção de Deus na vida da gente. E olha, eu vou dizer uma coisa. Sabe, pouco tempo, que eu não tenho tanto tempo. Tenho 10 anos de ministério. Eu já vi muita gente quebrar a cara por insistir com coisas que estavam claramente mostradas. Deus já tinha dado direção de que não devia fazer. E fez e sofreu absurdo. E insistiu numa coisa que estava errado. E aí paga-se um preço também difícil, por não entender que Deus já tinha mostrado que não deveria seguir aquele caminho. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas muito mesmo, porque senão sofre muito. Deus dá a direção, a gente não aceita e insiste. Sabe do que às vezes eu já vi muito isso? Relacionamento. Relacionamento. Querendo ou não, a gente gostando ou não, a Bíblia não aprova o relacionamento, como é que eu vou dizer, crente com não crente. Mas não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Eu já vi experiências ótimas. Já vi. Com esposas que ganharam mesmo. Eu já tive pessoas na minha igreja que o rapaz virou até presbítero. Agora, a gente não pode olhar para aquele lá e pensar assim, poxa, vamos olhar todo mundo agora, as meninas ou os rapazes. Vou fazer do mesmo jeitinho, olha lá. Deu certo com um e isso virar regra. Porque a regra é justamente o contrário. Não há comunhão entre luz e trevas. A Bíblia não aprova o relacionamento, o namoro com não crente. A gente pode gostar ou não, a gente pode concordar ou não, mas a Bíblia é quem diz. Acabou. Aí você fala, não, há experiências que deram certo, que Deus abençoou a pessoa e a pessoa com quem ele acabou casando se converteu. Aí eu digo para você, o outro lado da moeda também é verdadeiro. E no caso, na igreja que eu pastoreava lá em Altamira, uma igreja de 250 membros, a gente tinha mais experiências ruins. Aí eu dizia para a pessoa, ó, pois eu tenho a fulana, beltrana, ciclana, e mais fulana, beltrana, ciclana e ciclana, beltrana, fulana, que você pode chamar e perguntar o que ela pensa da sua iniciativa de namorar um não crente. Depois que você ouvir essas 5, 6 pessoas, depois a gente conversa de novo. Aí você vai ver. Não é fácil, não é fácil. Eu já tive experiência de pessoa me procurando que conheceu um jovem pela internet. Essa me veio à memória agora. Olha que história. E ela apareceu com esse rapaz na igreja num domingo. Ele vestido de terno. Eu até achei que ele estava vindo de um contexto diferente do nosso. Porque
Altamira, à noite é 37, 38 graus e você quase morre, porque é uma região muito úmida. Fortíssimo. A igreja era climatizada, mas você saiu da porta ali, você derrete dentro de um terno. Aí ele chegou de terno, né? Ela estava explodindo. Ela tocava baixo no Ministério de Louvor. E ela estava explodindo, que ela tinha um desejo, uma ansiedade, vontade de casar, que não era brincadeira. Aí tá bom. Ele veio, passou uma semana lá e foi embora. Ele era do sul. Aí chegou um dia na reunião de oração, na terça-feira, não sei se daquela primeira semana ou da outra. Ela falou assim, pastor, eu queria orar com o senhor. Eu falei, não, vamos orar. Nós sentamos lá, ela foi falar, pastor, eu não me lembro o nome dele. O fulano de tal quer casar comigo. E eu disse para ele que eu aceito e eu vou pegar minha mala, minhas coisas e vou embora para lá e vamos casar lá. Eu disse assim, o que seus pais acham disso tudo? Não, ele esteve lá, né, meus pais conheceu, gostou, mas eu falei, seus pais sabem quem ele é? Eu falei, não sabe assim, né, ele foi lá esse final de semana. Eu falei assim, minha irmã, você veio cá para ouvir, você me pediu para orar com você porque você quer minha opinião. Não, eu quero saber o que o senhor acha. Eu falei assim, está errado em todos os aspectos. A começar que seus pais já não aceitaram essa situação de você ir embora. Ir morar com uma pessoa e casar com uma pessoa que você nem sabe quem é, você conheceu pela internet. A pessoa vem cá uma vez, você vai embora para lá. Eu disse para ela, nem um pai nem uma mãe está preparado para um negócio desse, não. Eu falei, está errado. Mas a hora que eu falei isso, foi como se o mundo tivesse desabado, um buraco abrido e ela entrado dentro. Mas pastor, eu queria que o senhor falasse que era para Deus abençoar, pastor. Eu falei, não, se você veio cá para ouvir o que você queria, perdeu sua viagem. Eu tenho que falar para você o que é certo. O que o senhor me aconselha a fazer? Eu falei, eu vou te dar um teste para você fazer. Você vai ligar para ele, vai dizer que você repensou um pouquinho, que as coisas estão correndo rápido demais. E que você quer que ele venha pelo menos mais umas 2, 3 vezes para a sua família o conhecer direito, para você o conhecer direito, pessoalmente, não para o rede social. E vamos ver qual vai ser a resposta que ele vai dar para você. Liga para ele e fala que você já não vai semana que vem com roupa, com mala e tudo pronto. Pastor, é claro que ele vai aceitar. Isso é o de menos. Eu falei, faça o teste. Tá bom. Ela ficou umas 2 semanas sem aparecer na igreja. Eu fui atrás. Minha irmã, o que está acontecendo? Vim cá atrás. Pastor do céu, eu estou numa fossa. Como assim, minha irmã? Aí eu liguei e falei com o senhor. Ele terminou comigo na hora. A hora que eu falei que o senhor falou. Que não servia para ele não, que ele queria era naquela hora. Eu falei, mas terminou? Eu falei, terminou, me cortou lá da rede social, nem falar com ele, nem atende meu telefone mais. Eu falei assim, mas Deus é bom demais, né? Te livrou de uma tranqueira. Na hora que eu falei para ela, saiu revoltada comigo. Gente, que princípio nós temos para apoiar uma decisão dessa, biblicamente, falando, o que eu posso usar na Bíblia? Nada. Está tudo errado. Não que eu seja contra, de repente, você conhecer alguém pela rede social e depois casar. Não é isso, mas era a forma como a coisa foi feita. Estava tudo errado. Aí, Senhor, eu fiz tudo errado, Senhor, abençoa. Ah, meu Deus, não funciona assim. Eu não olhei para a tua palavra, eu não segui o que está lá, eu não obedeci nada, mas Senhor, o Senhor sabe, né? Meu coração está aqui a 1000 por hora, abençoa. Não funciona assim. E aí a gente ainda reclama. E aí a gente reclama, porque a gente quer daquele jeito. Daquele jeitinho. Olha só, pelo que podemos observar, a fé do povo de Israel não era muito forte. Uma vez que o povo havia ficado acampado num mesmo lugar durante quase um ano, talvez tenham se desanimado com as dificuldades da jornada e com a monotonia daquela região. Número 11, 1 diz, queixou-se o povo da sua sorte. Qualquer que tenha sido a causa, Deus enviou aquelas palavras, Deus ouviu aquelas palavras pecaminosas, irou-se e matou os ingratos. O texto diz que o fogo do Senhor pode ser uma descrição de raios. E o fato de o julgamento ter caído sobre pessoas que se encontravam acampadas nas partes mais externas do acampamento, indica que talvez o populacho fosse a causa das murmurações, como Números 11, verso 4 diz. E aí nós temos uma citação do Warren Wiersbe, que diz assim,
Quantas vezes em meu ministério já vi demonstrações do verso 2? As pessoas que mais reclamam de Deus e de seus líderes espirituais são as que acabam procurando a ajuda desses mesmos líderes. Como Moisés foi bondoso e semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo por interceder pelo povo. Em mais de uma ocasião, Israel pecou e foi a intercessão de Moisés que deteve o julgamento de Deus. Numa das vezes, Moisés chegou a oferecer-se para morrer, para que o povo de Israel fosse poupado. Para a gente ter uma ideia. Reclama contra Deus, reclama sobre a direção que está recebendo daqueles que estão à frente. Nós temos que tomar um cuidado extremo sobre isso. Reconhecer que nós não estamos aqui vivendo a nossa vida ao léu. Nós temos um Deus que está sobre todas as coisas. E tomar cuidado, porque esse Deus é soberano, é Ele que nos guia. Tomar cuidado com murmuração, com reclamação. Ou reclama de tudo que tem, ou reclama que quer reclamar das coisas. É terrível, né? Às vezes nós nos deparamos com situações que a gente reclama de coisas que não devia. A gente murmura por coisas que não devia. E a gente deixa de reconhecer a boa mão do Senhor, a providência do Senhor em coisas da vida da gente. A gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Buscar ter discernimento e entender que Deus é quem dirige as nossas vidas. A sua vontade sempre está acima de todas as coisas e ela é boa, perfeita e agradável. Posso até não gostar. A resposta pode não vir do jeito que eu quero, mas ela é boa, perfeita e agradável sempre. Sempre. A gente é que tem que se moldar a ela. A gente é que tem que se conformar e aprender com ela. Não o contrário. Deus não é o fantoche para fazer as coisas do jeito que a gente quer. Na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer. As coisas acontecem no tempo de Deus, do jeito de Deus.